Salve, meus amiguinhos e amiguinhas. Aqui é o professor Oswaldo Amaral, professor de matemática de vocês. Na videoaula de hoje, eu vou trazer um assunto que eu acho muito legal, super interessante, que é sobre o conteúdo de notação científica. Alguns conceitos iniciais sobre notação científica e a aplicação desse conteúdo no nosso dia a dia, enfim, ou questões que nós possamos, enfim, contextualizar esse tipo de conceito, esse tipo de conteúdo. Certinho? E aí eu trouxe um exemplo, um exercício que eu peguei de um livro do nono ano, esse exercício. Tá? E como nós estamos fazendo um período de revisão de conteúdo, então eu separei esse cara aqui para vocês perceberem que o uso de notação científica é muito interessante e bem legal e bem útil, por sinal. Tá? Lembrando que a notação científica ela é utilizada para expressar números muito grandes ou números muito pequenos, ou valores muito grandes e valores muito pequenos. Como, por exemplo, sei lá, milhares e milhões de quilômetros, milionésimos de distância, enfim, de tamanho. Né? É bem interessante, bem legal esse conteúdo aí. E o cara que eu trouxe para vocês hoje, esse exemplo de aplicação da notação científica, diz o seguinte, quer ver? Dois planetas A e B giram em torno de um Sol S, né? Não diz que Sol é, enfim, mas é um Sol, tá bom? Em órbitas praticamente circulares e no mesmo plano. A distância do planeta A até o Sol é de aproximadamente 15 vezes 10 na sétima. Aqui tem um detalhezinho, eu coloquei esse chapeuzinho aqui, significa elevado, né? Por exemplo, é 15 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, a distância do planeta A até o Sol, até esse Sol, enfim, que esses dois planetas estão orbitando, é de 15 vezes 10 a 7 quilômetros. E a distância do planeta B até o mesmo Sol é de 2,3 vezes 10 na 8 quilômetros, certo? E aí diz assim, ó, considerando-se desprezíveis os diâmetros, eu até botei a figura aqui embaixo, né? E aí pede para calcular a distância máxima e a mínima entre os planetas A e B e expresse-as em notação científica. Certinho? Então bora lá, gurizada. Para começar a resolver esse tipo de exercício, gurizadinho, é preciso fazer assim algumas adequações. Vamos começar por aqui, ó. Aqui, nessa potência, nessa notação científica, está expresso o seguinte número, 15 vezes 10 na 7, né? Esse cara aqui, ó. 15, deixa eu escrever aqui no cantinho. 15, ops, tocou a borracha. Aqui, pronto. 15 vezes 10 na 7, certo? Isso aqui, quilômetros. Muito bem. Só que, como nós aprendemos, né? Com as definições iniciais lá, que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, em videoaulas anteriores. Esse cara aqui, esse número aqui, ó, esse número inteiro, que multiplica uma potência de base 10, aliás, aqui cabe uma observação, a notação científica ela é sempre expressa em potências de base 10. Tá? Só que esse cara aqui, esse 15, esse número aqui, esse número inteiro que está multiplicando a base aqui, essa potência de base 10, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, na realidade eu explico para os alunos que esse número aqui tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos ter que fazer uma adequação, a gente vai ter que reduzir esse número aqui. Tá? Nós temos que deixar ele, por exemplo, 1,5 para ficar então dentro do padrão da escrita da notação científica. E aí nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda uma vez, e se desloca a vírgula para a esquerda uma vez,
então soma no expoente mais 1. Se nós fôssemos deslocar a vírgula duas vezes para a esquerda, então soma no expoente mais 2 e assim por diante. Se nós deslocarmos a vírgula para a direita, então diminui no expoente tantas vezes essa vírgula for deslocada para a direita. Tá? Então sempre um inverso do outro. Bom, como é que vai ficar esse número aqui escrito então dentro do padrão de uma notação científica? 1,5 vezes 10 na 8. Certinho? Isso aqui, quilômetros. Ok. Muito bem. Feita essa adequação, vamos observar agora o segundo valor em notação científica, que é 2,3 vezes 10 na 8. Bom, aqui não precisa... Deixa eu colocar aqui o segundo valor. 2,3 vezes 10 na 8. Ok. Aqui não precisa fazer uma adequação, porque 2,3 ele é um número então maior ou igual a 1 e menor que 10. Então aqui está dentro do padrão da escrita da notação científica. Então não precisa fazer nada aqui por enquanto, né? Lembrando que isso aqui no caso quilômetros, né? Lembrando que aqui então é a distância do planeta A e aqui é a distância do planeta B. Ok. E aí pede para calcular então a distância máxima e a mínima entre os planetas A e B. Muito bem. Vamos calcular uma distância mínima. A distância mínima que vai desse cara aqui até aquele ali, ó. Certo? E aí uma conta bem simples de se fazer, porque a distância de A até B, a gente chama de variação da distância. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor da distância do planeta B, que é 2,3 vezes 10 na 8, menos a distância do planeta A, que é 1,5 vezes 10 na 8. Já depois aqui feita a adequação, certinho? Então vamos lá, ó. Distância mínima, vou botar aqui. Distância mínima. Distância mínima entre A e B. Muito bem, entre A e B. Certo. Então é a distância de B menos a distância de A. Bora lá então. A distância de B, 2,3 vezes 10 na 8, menos 1,5 vezes 10 na 8 também. Ok. E aqui tem um detalhe bem interessante. Nós só podemos fazer uma conta de subtração ou de soma entre dois valores de notação científica quando eles estiverem com o mesmo expoente, tá? Com a base e o mesmo expoente. Aqui tem 10 na 8 e aqui tem 10 na 8. Se nós fôssemos manter, por exemplo, o 15 vezes 10 na 7, nós não poderíamos fazer, por exemplo, 15 menos 2,3 ou 2,3 menos 15. Nós teríamos então que adequar o 15 para que ele ficasse, ou fique, enfim, com o mesmo expoente do 2,3 vezes 10 na 8. Foi o que a gente fez aqui, ó, né? Quando nós arrumamos aqui o 15 e deixamos no padrão da notação científica, já ficou então adequado para a gente poder fazer esse tipo de operação. E aí, 2,3 menos 1,5, isso aí vai dar 0,8 vezes 10 na 8. Isso aqui, quilômetros. Certinho? E agora aqui, ó, percebo que esse valor aqui, 0,8,
ele está fora do padrão da notação científica. Por quê? Porque ele é um número menor do que 1. E você sabe que o padrão para a escrita da notação científica, esse número inteiro aqui, enfim, né, ou esse número aqui que é um número racional, né, ele tem que ser um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a gente vai ter que ajeitar esse cara aqui, certinho? Muito bem, acertando então esse valor aqui, ó, de 0,8 vezes 10 na 8, nós vamos ter então que deslocar a vírgula para a direita uma vez. Então, deslocando a vírgula para a direita uma vez, para esse cara aqui ficar 8, se desloca a vírgula para a direita, diminui no expoente. Como nós vamos deslocar a vírgula para a direita uma vez, diminui no expoente uma vez. Então, bora lá. Ajeitando esse valor aí, vai ficar então 8 vezes 10, 8 menos 1, 7 quilômetros. Então, esse valor aqui, ó, é a distância mínima entre o planeta A e o planeta B. Que seria, então, essa distância aqui, ó. 8 vezes 10 na 7 quilômetros seria essa distância daqui, ó. Do A até lá o B. Certinho? Bora lá para outra, então. Pede agora a distância máxima entre A e B. Deixa eu só trocar de cor aqui. Então, pede a distância máxima. A distância máxima. Máxima entre A e B. Distância máxima. A distância máxima, gurizadinha, é o seguinte, quer ver? Vamos imaginar aqui, ó. O planeta A está aqui, certo? Imagine esse B aqui fazendo então um movimento orbital, digamos assim, né? Em torno desse Sol. Vamos supor que esse planeta B gira em torno desse Sol e ele então pare bem aqui assim, ó, para efeitos de cálculo, tá? Pare bem aqui, ó, certo? Então, essa distância aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma cor, essa distância aqui, ó, daqui até lá, ó, até o planeta A, vai ser a distância máxima entre o planeta A e o planeta B. Neste caso aí fica um pouco mais simples da gente poder entender, então, e fazer essa distância, porque é o seguinte, ó, se do planeta A até o Sol tem 1,5 vezes 10 na 8, isto é, daqui desse ponto A até esse ponto S, tem 1,5 vezes 10 na 8, certo? E do Sol até o planeta B tem 2,3 vezes 10 na 8, basta somar então os dois valores, certo? Vamos somar então 1,5 vezes 10 na 8, mais 2,3 vezes 10 na 8, e esse valor, então, essa resposta será a distância máxima entre os planetas A e B. Vai ficar o seguinte, ó. Ops, deixa eu trocar de cor. Vou pegar uma cor aqui. Preta. Então vai ficar o seguinte. 1,5 vezes 10 na 8 mais 2,3 vezes 10 na 8. Somando então as duas distâncias, né? Isso aí vai dar 8, vai dar 3,8 vezes 10 na 8. Deixa eu arrumar esse 8 aí. Ficou estranho. 3,8 vezes 10 na 8 quilômetros. Essa então é a distância máxima entre o planeta A e B. Deixa eu arrumar aqui.
Aí, ó. Vamos fazer esse risco aí. Aí. Certíssimo. E com isso, então, eu encerro essa nossa videoaula sobre a aplicação da notação científica, isso é, a aplicação de conceitos iniciais sobre notação científica. Certinho, galerinha? Abração para vocês e até a próxima aula. Até a próxima videoaula, tá bom? Grande dia!